Olá, paz e bem, sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje o assunto é muito importante para todos nós cristãos e se chama unidade, união. Aqui eu não vou me propor a falar sobre que todos nós temos que formar uma igreja. Vamos dizer assim, que todos nós sejamos católicos, que todos nós sejamos ortodoxos, que todos nós sejamos anglicanos, que todos nós sejamos luteranos. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero falar aqui é sobre a unidade que deve haver entre a gente. Pronto, se vivêssemos todos dentro da igreja, uma só igreja, vamos mudar o exemplo. Se todos nós fôssemos católicos, talvez isso de desunião não haveria. Mas sabemos que dentro da nossa própria igreja há desunião. Então, quando falamos de unidade dos cristãos, nós, enquanto cristãos, temos que trabalhar, pelo menos dentro das células, que são as nossas igrejas, para poder chegar no maior. Um exemplo, dentro da igreja católica há diversos carismas, porque como diz São Paulo, um só é o Espírito, mas diversos são os carismas que ele inspira. Porque o Espírito Santo não é quadrado, ele não só tem uma forma de agir, uma forma de inspirar os homens a ser sempre todo do mesmo jeito, mas cada época, a cada momento surge um novo carisma na igreja para dar resposta ao mundo daquilo que o mundo precisa também escutar, naquele momento precisa ser um testemunho para o mundo. Nós temos Renovação Carismática, nós temos o pessoal das SEBs, nós temos os tradicionais, nós temos os ministérios da juventude, nós temos os diversos carismas, os movimentos, as pastorais, os serviços, e cada um tem o seu jeito. E dentro de cada grupo tem pessoas, e cada pessoa recebe um dom de Deus, cada pessoa é um dom de Deus. Então, quando a gente vai falar de unidade entre os cristãos, a gente não quer que todo mundo viva no mesmo quadrado, pense da mesma forma e que age da mesma forma, estejam todos no mesmo grupo. Um exemplo, vamos trazer para o nosso pequeno, que é a Igreja Católica, é onde eu posso falar, porque a qual eu pertenço, não posso falar da Assembleia de Deus, nem Universal, nem Anglicano, nem Luterano. Eu posso falar do meu grupo de Igreja Católica Cristã. Pronto. Então, um exemplo, eu não posso querer que todo mundo seja apostolado da oração, Legião de Maria, querer que todo mundo pense igual a Renovação Carismática, igual às comunidades de base, igual a PJ, igual aos grupos de oração. Eu não posso querer. Porque cada um serve a igreja de modo específico, de modo com que o reino de Deus se faça. Cada um no seu carisma, cada um no seu jeito. Da mesma forma, dentro do apostolado, da renovação, das SEBs, da PJ, eu não posso querer que cada pessoa siga o que eu quero, ou a forma como eu quero. Eu posso pedir para que cada um busque o quê? Cumprir o carisma do grupo, cumprir a missão que o grupo propõe. Porque eu não posso chegar na PJ e querer trazer as diretrizes do apostolado. Eu não posso ir para a Legião de Maria e pedir para que lá se faça igual a Renovação Carismática. Não, cada grupo tem o seu jeito. E tem que ser respeitado, porque é a essência do grupo. É o algo imaterial, é o tesouro imaterial do grupo, é a sua essência, é o seu jeito. Quando falamos disso, de unidade entre os cristãos, de união entre os cristãos, vamos tentar, pelo menos dentro das nossas igrejas, fazer com que toda essa multiplicidade de dons que há dentro dela andem em comunhão. Porque muitas vezes o que nós vemos é a disputa de quem é o melhor. Às vezes nós ficamos falando assim, a Assembleia de Deus diz que nós estamos errados por causa disso. Mas eles também são errados por causa disso. Aqui é só um exemplo que eu estou para dizer, não vou nem dizer quais são as conversas chatas que às vezes nós construímos nesse diálogo entre nós cristãos. Mas o que acontece? Nós dentro da igreja, que somos dentro de uma igreja só, a Igreja Católica, vamos trazer de novo esse exemplo, às vezes nós ficamos de picuinha dentro das pastorais. Uma pastoral quer ser melhor que a outra, o terço dos homens quer ser melhor que a Legião de Maria, e quer ser melhor do que o apostolado quer ser melhor que os coroinhas, ou os coroinhas melhor que os ministros. E isso é errado, isso é muito errado. Dentro da igreja não há melhor nem pior, não há preferido e não há, vamos dizer assim, renegado. Não há. Todos somos irmãos,
Já dizia o Evangelho de Mateus: todos nós somos irmãos. Quando os apóstolos chegam para Jesus e pedem para que um sente à direita ou à esquerda, isso indica o quê? Que nós queremos o melhor lugar. E na igreja não é assim. Jesus disse que não cabe a ele colocar ninguém no melhor lugar, no lugar privilegiado. Ele já disse mais: quem quiser ser o melhor, que sirva aos irmãos, que seja o menor. Quem quiser se sentir exaltado, busque também aproveitar os momentos em que nós somos humilhados. Entende? Então Jesus nunca disse que ninguém é privilegiado ou que deveria buscar privilégios. Pronto, se você quer buscar um privilégio, siga o exemplo de Santa Clara, que pediu à igreja o privilégio de ser pobre. Santa Clara teve a inspiração mais magnífica do mundo para mostrar ao mundo um privilégio que ninguém pede: o privilégio de ser pobre. Entende? Aí, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é porque eu assisti um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora, se você tiver paciência, seria muito interessante, porque o vídeo é comprido e ele é legendado. E é um pastor anglicano ou é luterano que conversou com o Papa Francisco, né, uns anos atrás, e ele mostrava a sua preocupação enquanto anglicano com o Papa católico, né, de que não existia muito ainda essa comunhão entre nós cristãos das igrejas diferentes. Às vezes nós temos um pouco mais de união com a igreja oriental, mas a igreja ocidental, dentro da sua multiplicidade entre católicos, anglicano, luterano, assembleianos, da Universal, e aí se vai. Então, a preocupação dele é que nós não estamos dando testemunho para o mundo. E uma frase que ele fala, que me marcou bastante, é a seguinte: a nossa unidade é a base para que acreditem em nós. A nossa desunião é a base para que nós não tenhamos crédito na sociedade. Porque se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, a Assembleia diz que Jesus é o Senhor, a Universal diz que Jesus é o Senhor, os luteranos, os anglicanos dizem que Jesus é o Senhor que tem um só rebanho. Como é que eu não consigo conviver bem com os meus irmãos das outras denominações cristãs? Ou pior, como é que eu digo que Jesus é o Senhor, é o pastor do rebanho, e dentro da minha própria igreja eu não consigo viver em paz com meus irmãos? Eu não sou um construtor da unidade entre os meus irmãos. Uma coisa é colocar todo mundo numa forma, outra coisa é ser unido, outra coisa é buscar comunhão. Está entendendo? Então, o que eu quero propor a vocês aqui, de hoje em diante, é que nós busquemos cada dia a sermos mesmo esse só rebanho, um só rebanho de um só pastor, de um só Senhor. Quando nós professamos o credo, dizemos: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, isso quer dizer o quê? Que é só a católica nossa? Não, una, porque nós temos um só pastor, um só Senhor, um só Deus. Então, se você é assembleiano, católico, se você é luterano, anglicano, se você é da Universal, se você enfim, se você é cristão e você tem outras denominações cristãs ao seu redor social, você tem que perceber que vocês pertencem a um só rebanho por causa disso, porque a igreja é una. Quando se fala católica, se convencionou para a igreja católica, que no caso a qual pertence à igreja de Roma. Mas a igreja católica quer dizer universal, então quer dizer que o carisma de igreja, que é isso que eu queria falar para vocês, porque igreja não quer falar só da instituição. Antes de existir a instituição, prédio, o templo, há a igreja carisma. Enquanto você imagina a igreja como templo, existe a igreja carisma, o espírito que nos inspira a congregar, né, corrigindo aqui. Então, quando você se vê dentro de uma igreja, una, santa, católica e apostólica, quer dizer, una, um só Senhor, como já falei, santa, porque é inspirado pelo Divino Espírito Santo, é acompanhado por Deus, é ministrado pelos dons que o Filho enviou a todos nós. Católica, porque mesmo que sejamos de diversas denominações cristãs, mas nós somos uma só igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Deus.
Apostólica porque é dos apóstolos que nós recebemos os ensinamentos, é dos apóstolos que nós recebemos a mensagem de Cristo que foi inspirada pelo Espírito Santo e enviada por Deus. Está entendendo o quão complexo é ser igreja? E que às vezes quando nós buscamos a desunião entre nós e os demais cristãos, isso está fazendo com que o povo não acredite que a igreja de Deus é verdadeira, acha que é uma brincadeira da gente, está brincando de traçar o sinal da cruz. Estão me entendendo? Então, quando eu falo de unidade dos cristãos, não é que todos nós sejamos uma igreja institucional, mas que sejamos uma só igreja enquanto carismas. Percebamos que todos os carismas que estão ao nosso redor pertencem a uma só igreja, a igreja de Deus. Tá bom? Então, o meu pedido de hoje por diante é que busquemos mesmo essa unidade. Não precisa que todo mundo seja católico, de Roma, não precisa que todo mundo seja ortodoxo, todo mundo seja da Assembleia de Deus, que todo mundo seja da Universal, que todo mundo seja luterano. O que importa é que todos nós sejamos cristãos. Que nós damos testemunha ao mundo que nós somos cristãos. Que nós seguimos um só Senhor e que a nossa unidade causa felicidade. E essa felicidade é um testemunho para o mundo. Se nós entramos na ideia, na ótica do mundo, no jeito que o mundo vê as coisas, que é um concorrendo com o outro, nós estamos sendo igual ao mundo. Não podemos fugir do mundo, porque é no mundo que se faz a nossa missão. Então, que hoje por diante busquemos a nossa unidade enquanto um só rebanho de um só pastor. E eu sou Frei Willames, católico, apostólico da Igreja de Roma, que estou aqui junto com vocês buscando essa comunhão entre nós cristãos, buscando essa comunhão entre nós enquanto igreja cristã. Conto com vocês no nosso próximo vídeo. Compartilhe com seus irmãos cristãos essa reflexão de hoje. Leve esse assunto para suas rodas de conversa, para que buscamos sempre o norte para a nossa vida como cristãos de um só rebanho, um só pastor, um só Senhor e um só Deus. E espero vocês na nossa próxima reflexão. Paz e bem, que Deus fique com cada um de todos vocês e acompanhe a cada um na missão que cada um exerce, no carisma que inspirou a cada um de vocês. Paz e bem.